Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu chegar agora para você e te perguntar quanto sobra na sua empresa no mês, você sabe me responder? Eu não quero que você olhe extrato, nem quero que você decore planilha. Eu quero que você me diga como foi o mês do seu negócio. Hoje eu quero trazer para você uma pergunta bem simples, uma pergunta bem rápida. Você tem os números essenciais do seu negócio para te fazer decidir com números, com base e com clareza? Se você está aqui e você não sabe desses números, fica comigo até o final que eu vou te apresentar cada um deles. E no final, o resultado vai trazer para você as respostas que você precisa para melhorar o seu negócio hoje e principalmente para fazer o seu financeiro te garantir lucro no final do mês. Fica comigo que a gente vai iniciar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te perguntar agora, quanto sobrou da sua empresa nesse mês, o que é que você poderia me dizer? Você tem esse número na mão agora ou você precisa calcular? Se você ficou em silêncio ou se você não sabe me responder, vamos mais para frente. Vamos mais para frente, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender tudo que você precisa. E o mais importante, se você não sabe, a hora é agora de aprender. Porque todo negócio tem diferenças, mas o financeiro é o que vai unir cada um dos negócios e vai fazer com que você entenda sobre os seus números e sobre o seu lucro. Antes da gente continuar, eu preciso te perguntar algumas coisas. Vamos lá. Você precisa me dizer agora. Já vendeu muito no mês e mesmo assim sentiu que sobrou pouco? Já teve medo de tirar férias achando que a empresa não ia aguentar sem você? Bateu a meta e na hora de fechar as contas viu que só pagou o que devia. Não sobrou nada. E já se pagou por último ou nem chegou a se pagar? Se a sua resposta foi sim para mais de uma dessas perguntas, eu vou te dizer com toda sinceridade, você precisa de ajuda agora. Mas eu tenho uma ótima notícia para te dizer. Comigo até o final, você vai ter todas as respostas para essas perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Para resolver tudo isso, o que é que a gente precisa saber? São 5 números que todo empresário tem que ter para responder essas perguntas. E eu te digo mais, você não precisa ser contadora, você não precisa ser analista em finanças, você não precisa ser expert. Você precisa entender a sua realidade. Vamos lá. Nenhum desses aqui é fórmula, é planilha, é alguma execução mirabolante. Cada um desses números aqui são números que contam a história do seu negócio. A única diferença é que você vai precisar olhar para o seu financeiro. E deixa eu te dizer, você sabe quanto sobra de cada R$ 100 que entra? Quanto custa manter a sua empresa aberta por mês? Quanto você precisa vender apenas para empatar, para sair do 0 a 0? Quanto pesa a folha de pagamento hoje dentro do seu negócio? E quanto vale o seu prolabore, que é o salário da dona? Eu vou te dizer como você conseguir cada um desses números agora. Vem comigo. Primeiro número. Aqui a gente precisa mais dar atenção. Para cada R$ 100 que entra no seu negócio, quanto realmente fica? Eu vou te citar um exemplo. Uma empresa que fatura R$ 40 mil, né? Se ela tiver aí um lucro de apenas R$ 2 mil, significa dizer que para cada R$ 100 que entrou, só ficou R$ 5. E eu pergunto para você, vale a pena trabalhar tanto por uma margem tão pequena? Me fala, como está a margem do seu negócio
hoje. O que eu preciso que você entenda é que se essa margem está apertada, ela precisa de uma justificativa. E mais do que isso, ela precisa ser olhada de perto. Você sabe de quantos realmente sobram a cada R$ 100 que entra dentro do seu negócio? Então, você fechou o mês com a maior venda da sua empresa. Comemorou, tirou o print do extrato e até se permitiu um jantar diferente, uma viagem, enfim. Um final de semana para você. Só que chega no final do mês, aí aparece boleto de fornecedor, de imposto, um monte de coisa para fazer. Você bateu meta de faturamento, vendeu como nunca, mas no final não teve quase nada ou nada de lucro. Você precisa entender hoje como é que está essa situação dentro do seu negócio. Você tem esse número? Vamos pensar mais adiante. Hoje, quanto custa manter as portas abertas mesmo sem vender nada? E o que eu estou falando aqui para você é de custo fixo. Aquele custo que existe independentemente de você ter ou não uma venda. É aquele salário que você precisa pagar independente de acontecer venda. É o aluguel que você tem. É o pagamento do seu sistema, enfim. É aquilo que faz o seu negócio acontecer. É aquilo que mantém o seu negócio funcionando. É aquele custo que está lá todos os meses e não muda. Então, se você passar um mês ou uma semana com a loja fechada, com o seu comércio fechado, ainda assim, você vai ter todos esses gastos. Você sabe medir dentro do seu negócio qual é o custo fixo que ele representa hoje? Se você demorou para pensar, ou se você não tem esse número, você precisa urgentemente entender ao menos essa realidade dentro do seu negócio. Porque esse número daqui a pouquinho vai ser uma das medidas que a gente vai utilizar para traçar um plano de ação dentro do seu negócio. Vamos seguir mais adiante e guarda essa pergunta. Qual o custo fixo do seu negócio hoje? Aquilo que você tem que pagar independentemente de vender ou não. Olha só. Quanto você precisa vender para não ficar no vermelho? Lembra do que a gente falou do custo fixo agora? Então, dentro do custo fixo, que é aquilo que você tem que pagar, independentemente se vendeu muito, se vendeu pouco, você paga. Ainda assim, você precisa pagar fornecedores e outros custos ligados às vendas. Quanto mais venda, mais embalagem, por exemplo. Então, algumas despesas elas vão variar conforme você vá vender mais, você faturar mais. Agora, pensa só. Dentro daquele mês, você sabe quanto você precisa vender para ficar com tudo kit? É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Sem essa linha marcada, toda meta que você comemora pode, na prática, significar apenas o 0 a 0. O ponto de equilíbrio é o que você precisa faturar dentro do mês para pagar tudo que você deve. É o nosso equilíbrio. Se você vender menos, você vai estar no prejuízo. Olha só um exemplo bem simples. O seu ponto de equilíbrio é 30 mil. Você vendeu 40 mil. Então, significa que você teve um superávit de 10 mil reais. Você só sabe que esse superávit aconteceu porque você conhece o seu ponto de equilíbrio. Agora, observa esse mesmo exemplo de um aspecto um pouco diferente. Você vendeu agora 20 mil reais. Você tem aí para pagar tudo 30 mil reais. Então, significa dizer que em vez de você ter um aumento, você teve uma queda. Significa dizer que você está pagando para trabalhar. Então, quando você tem essa meta mínima,
Você consegue calcular as suas margens de venda, as suas metas, e você consegue entender o quanto que você precisa trabalhar para pelo menos ficar no 0 a 0 e ainda mais. Você consegue medir o quanto de esforço que você precisa fazer para alcançar o seu lucro. Se hoje você não tem um número claro, você precisa entender que esse número precisa existir. No final das contas, se você não tiver isso bem claro dentro do seu negócio, todo mês você vai trabalhar no escuro, vivendo aí uma montanha russa de emoções. E agora, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Torcendo e rezando para no final das contas você conseguir fechar o mês pelo menos com os boletos pagos. Então vamos seguir mais adiante para nossa outra pergunta. Agora a gente precisa falar sobre folha de pagamento. A gente sabe que a gente não vai a lugar nenhum sozinho. No começo da empresa, normalmente é só a empresária, no máximo algum familiar que está ali lhe ajudando. Só que chega um ponto que você começa a crescer, melhorar, expandir, e aí você precisa e tem a necessidade de encontrar outras pessoas para ajudar você. Ok, até aí nenhum problema. O problema acontece quando você tem mais gente do que precisa. E quando esse peso, comparado com o faturamento do seu negócio, ele começa a ser tão pesado que ele começa a inviabilizar com que o seu negócio aconteça. Ou seja, ele começa a ser, em vez de ajuda, ele começa a ser a atrapalhar o seu negócio. Vamos entender isso bem direitinho, bem a fundo. Significa que eu não tenho que contratar? Não é isso que eu estou dizendo. Significa dizer que dentro da sua empresa você precisa ter processos bem definidos para evitar retrabalho, para evitar com que as pessoas precisem fazer novamente aquilo que já deveriam ter feito antes ou que façam o que precisa ser feito. Serve basicamente para que você tenha a maior produtividade possível daquele colaborador. Como é que está a sua folha de pagamento hoje? Se você tem colaboradores, independentemente se são muitos ou poucos, se atendem ou não à sua demanda, como é que estão os processos hoje da sua empresa? Como é que cada um trabalha? Cada um sabe exatamente o que fazer? Você tem aí uma espécie de manual onde cada um, quando chega, sabe exatamente o que deve executar? Ou mais ainda, quais as formas que você tem para se comunicar hoje com a sua empresa? Às vezes, uma mera falha de comunicação faz com que você tenha aí várias pessoas fazendo coisas diferentes do que deveriam ser feitas apenas porque não entenderam o que precisava. É nesse ponto que a gente precisa entender qual é a produtividade desse colaborador que está dentro do seu negócio. Ele faz mais de uma função, a função que ele desempenha é totalmente completa, para extrair ao máximo as potencialidades de cada um. Será que a sua empresa hoje aguenta pagar a folha que você tem? É necessário também entender se alguns processos repetitivos podem ser automatizados, como uma maneira também de dar uma aliviada nessa questão da folha. Hoje, você sabe qual é o peso que esse pagamento tem dentro do seu faturamento? Se você não tem, eu preciso que você reveja esses pontos. E mais ainda, se você precisa contratar, é entender se o seu caixa hoje sustenta essa contratação. Afinal, como eu disse para você, no início é normal que a empresária faça tudo sozinha, mas com o decorrer da empresa crescendo, melhorando, se desenvolvendo, o ideal é que ela já contrate pessoas ali para auxiliar e para estar com ela, dividindo, né, esse peso de manter o negócio funcionando. Se você quiser contratar hoje, você sabe se consegue pagar? E
Vamos lá para número 5, né? Você se paga de verdade ou só sobra do que sobra? Vamos entender isso. Você sabe que todo mundo que trabalha precisa de salário. Com você, não é diferente. Você precisa se pagar. Você é a colaboradora que mais faz pelo seu negócio. Você não mede esforços. Você não mede nada, nenhuma distância para fazer o que você faz todos os dias. Então, eu pergunto para você. Você define o valor que você recebe por mês ou você fica apenas com o que sobra e quando sobra? Aqui eu faço para você um alerta muito importante. Porque, primeiro, se você não tem um orçamento definido para se pagar, significa dizer que a qualquer momento você vai estar tirando esse dinheiro da empresa. Afinal de contas, a gente vive um mundo onde a gente precisa se sustentar, não é isso? E nesse ponto, a gente abre-se um parêntese. Quando você não tem um gasto, um valor fixo para esse pagamento para você, você acaba usando o caixa da sua empresa como uma extensão do seu. E no final das contas, existe aquela mistura conhecida. Mistura o que é seu, mistura o que é da empresa. E a partir daqui eu tenho uma coisa para te dizer. Uma regra básica, uma regra de ouro. Você só pode transferir uma única vez o valor que é referente ao seu salário. Porque senão, você usa a empresa como um caixa 2 para você. Um segundo caixa para retirada. Caixa da empresa é caixa da empresa. E você não pode usar ela apenas ao seu favor. Porque senão, chega um momento de investir, chega um momento de realmente fazer o negócio acontecer e você não vai ter dinheiro nenhum para fazer com que essa oportunidade aconteça. E mais ainda, se você trabalha mais horas do que qualquer pessoa da sua equipe, então você precisa se pagar de acordo com essas horas trabalhadas. Nada mais é do que você determinar um orçamento fixo e viver com ele. A primeira coisa que você precisa conhecer é a realidade da sua empresa e fazer com que você se adeque a ela. Mais do que tudo, separe um valor fixo para você. Uma única transferência no mês. E a partir daí, você consegue viver a sua vida dentro daquele orçamento e separar o caixa que fica dentro da empresa. Quando você tiver a necessidade, você investe, você faz aquele dinheiro se multiplicar. E mais ainda, com uma empresa forte, com um caixa reforçado, se houver a necessidade e a empresária precisar, ela pode fazer essa retirada dos lucros da empresa. Afinal de contas, é totalmente possível e é perfeitamente normal. Afinal de contas, é um prêmio pelo esforço que você teve durante todo esse período. E além disso, eu preciso te dizer, se você paga todo mundo, por que você não vai se pagar? E esses números separados, eles dizem muita coisa, mas juntos, eles contam uma história ainda mais forte. O primeiro fala sobre a margem real. Quanto sobra de cada R$100 que entra na sua empresa? O segundo mostra o custo fixo. É o aluguel da existência. É o quanto você precisa pagar para o seu negócio apenas existir. Faça chuva ou faça sol, os valores vão ser os mesmos. O terceiro é o seu ponto de equilíbrio. É o que faz a conta zerar. Vendeu aquilo que dá para pagar todos os custos do mês, você conseguiu empatar. Vendeu acima, está no lucro. Se vendeu abaixo, já está pagando para trabalhar. O quarto ponto é o peso da folha. Aqui, a gente mede a eficiência do colaborador. O quanto ele agrega dentro do seu negócio. O quanto ele faz o seu negócio melhorar. Existem casos de empresas que contratam muito mais do que necessitam. E esse custo é altíssimo, fazendo com que simplesmente seja consumido todo o lucro do negócio
em cima de uma folha de pagamento onde muitas vezes as pessoas ficam ociosas, insatisfeitas e acabam sendo pouco utilizadas. Então, também deve-se observar esse ponto. E ainda um outro ponto, quando a pessoa deve contratar, a empresária deve contratar, mas não contrata, porque ela simplesmente tem medo. Ela não sabe se o caixa dela vai suportar mais uma contratação. Por último, mas não menos importante, a definição de um prolabore. E evitar que as contas se misturem para tirar da sua mente aquela situação chata. Eu não sei se sou eu que sustento a minha empresa ou se é a minha empresa que me sustenta. Afinal de contas, quando eu preciso, eu tiro da empresa. Ou quando a empresa precisa, eu tenho que repor. Quando a gente divide isso muito bem, a gente ganha 2 pontos. O primeiro, a empresa começa a construir a sua reserva financeira. E segundo, a empresária começa a entender o seu custo de vida e começa a construir a sua reserva pessoal. As duas se complementam. E quando existe essa separação, de uma maneira muito mais rápida. Por último, mas não menos importante, você não precisa decorar a planilha. Você precisa conhecer os números que decidem o futuro da sua empresa. É como eu digo para você. Você precisa entender a realidade do seu negócio hoje. E eu posso apostar que aí onde você está, pelo menos um desses números, ou mais de um, não é conhecido. Mas a boa notícia é que eu posso te ajudar. Se você está até aqui e não sabe os números do seu negócio, não tem nenhuma ideia, e se realmente trava na hora que você precisa decidir, entre em contato. Eu preciso que você demonstre o interesse. Para iniciar qualquer longa caminhada, a gente só precisa dar o primeiro passo. Entre em contato. E eu deixo aqui para você o meu muito obrigada e o QR Code. Se você apontar agora o seu celular, você já entra em contato comigo para a gente descobrir esses 5 números que fazem com que você decida como a CEO que você é do seu negócio. Eu me despeço por aqui e até a próxima.